Olá pessoal, hoje eu quero falar uma coisa muito importante sobre HIV. O HIV é o vírus causador da tão temida AIDS. Pois é, acredito que hoje em dia, todo mundo sabe, mas é sempre bom falar, né? Antigamente as pessoas morriam de AIDS. Houve até aquela epidemia, né, que durou muito tempo, levando muita gente por causa da AIDS. Mas hoje a gente sabe, e é importante você saber também, só morre de AIDS quem não trata do vírus HIV. O HIV ele é colocado no corpo através do esperma e do sangue contaminado. Se a pessoa tem HIV no sangue, ela não cuida, então ela tem alto índice de HIV ali e ela não cuida, então esse HIV não está sendo tratado. Esse HIV do sangue dela em contato com o organismo de outra pessoa, o sangue de outra pessoa, eles se misturam e aí passa ali o contágio do sangue dela pro da pessoa, tá? A mesma coisa em relação ao esperma, porque o esperma é um fluido corporal de um corpo que muitas vezes acaba indo parar no outro corpo. E ali aquele outro corpo, parte ele joga fora, mas sempre acaba absorvendo um pouquinho no próprio organismo, e aí é onde que está o perigo, né? O vírus do HIV acaba sendo absorvido ali, principalmente se o corpo tem algum arranhão, algum machucado. Muitas vezes a pessoa nem percebe na hora do vulco, do vamos ver, né? Aquela coisa tão gostosa ali na hora de comer. A pessoa não percebe e tal, tá ali delirando, virando o zoinho, e ela tá machucada, e ali acontece então do esperma com HIV aderir ao organismo machucado da outra pessoa. Ali pode ocorrer a transmissão para essa pessoa, tá? Mas isso eu repito, se a pessoa contaminada não está cuidando do seu HIV. Se a pessoa se cuida do seu HIV, ela não vai conseguir transmitir para outra pessoa, porque ela está cheia de medicamento no corpo dela, ela está cheia de remédio, ela já se trata há muito tempo. Então, o que ela tem de vírus no corpo dela não consegue, exatamente por causa da medicação, esse vírus no corpo dela não consegue infectar outras pessoas. É claro que a gente está falando aqui de situações do dia a dia, né? Aquela coisa de que a pessoa está preparando um alimento, machucou, saiu um sanguinho aqui e tal, ou então aquele suor, né? Pelo suor nunca foi transmissível, na verdade. Tá? Houve um mito aí, as pessoas com medo, né? Principalmente naquela época em que não tinha tratamento, as pessoas tinham medo de abraçar, de tocar o outro, porque de repente podia tocar no suor, havia aquele medo. Não, o suor ele nunca, jamais, ele foi uma porta de transmissão do HIV. Nem suor, nem usar o mesmo talher, nem usar o mesmo vaso sanitário lá no banheiro, tá? Nem deitar na mesma cama, nem usar o mesmo travesseiro, a mesma coberta. Nada disso nunca transmitiu HIV. Nunca, nunca. Mesmo na época em que não tinha o tratamento que existe hoje. Isso nunca foi porta de transmissão do HIV. O que se transmite HIV, que a gente vê por aí nos dias de hoje, contato com sangue contaminado e contato com esperma contaminado. Tá? Existe a tal da transfusão de sangue também, existe, mas enfim, hoje em dia isso é tratado, hoje em dia isso é averiguado, e não é uma coisa que está na sua rotina, né? Você não vai para uma balada para fazer uma transfusão de sangue, né? Sangue de morcego. Então é uma coisa muito ocasional que ocorre. Então, assim, e hoje em dia há órgãos competentes que estão empenhados, né, em monitorar esse processo de transfusão de sangue, doação de sangue. Então isso eu não considero uma coisa da rotina da pessoa. O que eu considero coisa da rotina da pessoa é contato, né? Como eu já expliquei aqui, não pega pelo suor, não pega de você deitar no travesseiro que a pessoa deitou, nem usar a coberta que a pessoa usou, o colchão, o vaso sanitário, o sofá. Não pega por nada disso, nem talher, nem prato, nem copo. Nada disso nunca transmitiu HIV. E faz parte do dia a dia de todo mundo. Assim como também faz parte do dia a dia de muita gente, principalmente os mais jovens, aí, o contato corpo a corpo, né? O contato carnal, a vontade de comer. E aí o que acontece? Tem lá, né, o vulco-vulco, a coisa acontecendo, a carne na carne, todo mundo ficando louco, pirando cabeção, a pessoa não percebe que machuca a outra, a que está sendo machucada percebe muito menos, já está virando o zoinho lá de paixão, e aí esse machucado existe, né? E aí se existe ali alguém com HIV e não está se tratando, vai passar para outra.
vai passar para outra pessoa. Não interessa se é o ativo, se é o passivo, vai passar para outra pessoa. Tá? Através do quê? Do esperma, através do machucado, através do sangue. Isso passa para outra pessoa. Então é sangue e esperma em contato direto com o organismo da pessoa, tá? O interior ali. É assim que se contamina com HIV, tá? Fora isso, as chances são pequenas. E o sexo oral? O sexo oral, ele pode machucar sim, a gente já sabe, né? E a pessoa, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá doendo, mas tá gostoso. Na hora da loucura é assim, né? Depois é que a pessoa vai procurar um remédio para dor de garganta, para inflamação, e depois a pessoa vai se tratar. Mas aí, se o outro não se trata e ele tem HIV, ele pode ter contaminado aquela que se machucou, aquela que está machucada, né? Então, por isso, eu incentivo a fazer o diagnóstico precoce. O que é isso? Teve uma relação, não usou preservativo, não usou a tal da camisinha, né, que tanto falam por aí, é de graça. Você vai nos postinhos do SUS, tem lá um lugar onde você pega a camisinha, tá? De graça, quantas você quiser. Mas não usou, né? Preferiu ir no pelo, na carne, faz um teste para saber se você tem HIV. Mas já foi, já aconteceu. Exatamente. Por isso mesmo, porque já foi. Daqui a uma semana ou duas, faça o teste para saber se você tem HIV. Porque quanto antes isso for descoberto em você, melhor é o tratamento. E esse tratamento, ele faz com que a pessoa que tem o HIV, ela se tratando bem, ela se cuidando devidamente, ela não consegue transmitir para ninguém. Ela não consegue. E eu não estou falando de usar camisinha, não. Estou falando que é no pelo mesmo, na carne. Ela não transmite para ninguém, porque os próprios remédios, eles são eficazes em impedir isso. É por isso que todo mundo bate nessa tecla. Descubra se você tem HIV o quanto antes, porque o tratamento, quanto mais cedo acontecer, vai ser melhor para você e vai ser melhor para todo mundo. Você é porque você já vai estar se cuidando, vai estar fortalecendo o seu corpo. E para todo mundo, porque aí ninguém vai se contaminar pelo seu HIV. Por isso que vai ser bom para todo mundo. Você vai estar aí forte e não vai transmitir HIV para ninguém. Esses são os remédios que eu uso. Vou tomar aqui mesmo. Resolvi mostrar para você. Olha só. Tá aqui, às vezes esse comprimidinho é amarelo, depende do laboratório. Esse aqui é branco. Tem esse aqui, também amarelinho. Esse é sempre amarelo, não, dificilmente eu vejo ele branco. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui para você ver. Ele é bem petititinho, olha só. Como evoluiu, né? Esse já é grandão, ó. Eu tenho que tomar um desse e um do petititinho. Vou tomar os dois. Ó. Uma vez ao dia. Tem até um termo que chama indetectável é igual intransmissível. Por quê? A pessoa que se trata, ela tem uma quantidade de vírus no organismo que é considerada indetectável. E justamente essa quantidade indetectável é a que torna a pessoa intransmissível. Ou seja, a pessoa não consegue transmitir para ninguém o HIV que ela tem. Por isso que fala indetectável é igual intransmissível. Tá bom? E é por isso a importância da pessoa começar o tratamento cada vez mais cedo, para ela se cuidar logo, e aí todo mundo automaticamente vai ficar sendo cuidado também, né? É bom para ela e para todo mundo. Eu me senti na obrigação, no dever, na moralidade cívica de vir aqui e transmitir informação para vocês. Eu vivo com HIV desde 2005. E assim, eu sei o que eu estou falando aqui. Você tratando o HIV, você descobrindo logo, você tratando, você não consegue transmitir para ninguém. Indetectável é igual a intransmissível. Um abraço, até o próximo vídeo.